Fala pessoal, bom dia. Vamos lá, né? Hoje dia 15/10, mais um sábado aí. E hoje vamos falar de um conceito aí, né? Bem importante, bem relevante aí, que a gente utiliza bastante, né? No mercado, que é o quê? Troca de polaridade. Beleza? Então, comentar um pouco aí, né, do que é, qual que é o conceito, como que a gente utiliza, como que a gente interpreta, por que isso é importante, enfim. Que às vezes a gente utiliza, né, esses termos e comenta algumas coisas e o pessoal às vezes fica em dúvida e são conceitos importantes, né, para quem faz trade, né, day trade, seja day trade, swing trade, enfim. É um assunto bem relevante e bem importante pra gente que opera aí, beleza? Então vamos lá. O que é uma troca de polaridade, né? O nome em si ele já fala um pouco pra gente, né? Seria a mudança aí dos polos, né? E aí o que seria isso? Pra gente falar de troca de polaridade, a gente tem que ter primeiro em mente o conceito de suporte e resistência. A gente não consegue falar de troca de polaridade sem ter claro aí o que são suportes e resistências e também, né, saber que o que é um conceito também bem importante da análise técnica, né? Um suporte perdido pode virar resistência e vice-versa. Ou seja, um suporte perdido ele pode virar uma resistência e uma resistência perdida pode virar um suporte. A gente vê isso acontecer no mercado a todo momento, né? Então, a troca de polaridade está ligada diretamente a esse conceito aqui, que seria a mudança aí, né, a troca dos polos, né, ou seja, um suporte virando uma resistência virando suporte. É um conceito bem bem relevante, né, e às vezes as pessoas não dão devido atenção aí a isso, né? Acho que não, só vou ali identificar o que é suporte, o que é resistência, mas a gente tem que ter ciência que uma relevante região de suporte pode virar uma resistência após ela ser rompida, né? E vice-versa. Então, a gente tem que ter em mente isso daí, bem claro, né? Pra gente tratar aí, né, do assunto que é a troca de polaridade, beleza? Então, desenhando aqui agora, né? Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. O que seria isso, né? Vou colocar em branco aqui, que aí a gente consegue desenhar. Vamos supor, tá, que aqui eu tenho uma região de forte resistência. Deixa eu trocar aqui. Aqui, ó, eu tenho uma faixa aí, né, que é uma região de resistência. E aqui embaixo eu tenho um suporte, beleza? E aí eu vou escrever aqui para vocês. Suporte. E aqui eu tenho uma resistência, beleza? E aí eu vou ter o mercado aí, né, trabalhando entre essas regiões, né? Em muitos dos momentos aí a gente vê, e aqui eu não estou falando só de congestão, lateralidade, não, tá, pessoal? Pode ser um suporte ou uma resistência que tem aí em determinado momento aí
mesmo em movimentos de tendência, né? Enfim. Mas aí vamos imaginar, né, que o mercado em seus movimentos naturais aí, vamos supor que nesse momento aqui, ó, ou melhor, nesse daqui, ó, nesse momento aqui, o mercado foi e perdeu essa região de suporte. Então ele veio abaixo aí, né, dessa região e perdeu esse suporte aí. Suportezinho que era relevante, o mercado vinha respeitando aí essa região e aí acabou perdendo aí essa região de suporte, porque a gente sabe, né, pessoal, o mercado, regiões de suporte e resistência pode demorar, né, mas uma hora a gente vai ver aí o rompimento dessas regiões. A gente só tem que aguardar e identificar o cenário ideal, né, para o rompimento aí de um suporte e uma resistência. Vamos supor que aqui a gente tinha, ó, médias emboladas aí no meio, né, no cenário de lateralidade, ó, aí a média já puxando aí para baixo, já bem próximo aqui, ó, empurrando aí, ajudando no rompimento. E aí o mercado foi, pum, rompeu aqui para baixo. O que seria o movimento aí de troca de polaridade? O mercado iria fazer um recuo novamente, né? E aí, ó, essa região aqui, que era uma região de suporte, ela viraria uma região de resistência. Então, o mercado iria vir testar essa região aqui, ó, e não iria conseguir romper, né, para cima novamente. Então, esse suporte aqui que foi perdido, ó, ele viraria uma forte resistência e o mercado não ia conseguir fazer esse movimento aqui, ó, para voltar para dentro aí, e superar essa região de suporte. Então ele vira uma resistência e vira um ótimo ponto de entrada em algumas operações. Por quê? Porque aqui é o mercado fazendo reteste, né, na região, ou seja, era uma região de suporte, ela foi perdida e aí o mercado volta para testar ela novamente e validar ela agora como uma resistência. Então, um movimento que a gente tinha como suporte agora vira uma resistência. Beleza? E aí, muitas das vezes, o que a gente vê o mercado fazer, né? E aí sim ele vai e pega aí um movimento de tendência que seja, ou enfim, entrega um bom movimento, sendo aqui, né, uma regiãozinha onde a gente pode ter boas operações nessa região de troca de polaridade, principalmente se a gente tiver confluência, né? E aí confluência com o que? A gente pode ter confluência com médias, a gente pode ter confluência com retrações de Fibo, né? Então, se a gente tiver, né, nessa região de troca de polaridade ainda, o suporte aí de uma média que seja uma média de 21 aqui passando, ou uma média de 9, uma média de 200 que esteja cortando aí por cima. Então, isso tudo aí dá ainda mais força para a região e para essa troca de polaridade, que seria a mudança aí dos polos, né? Um suporte perdido virando uma resistência e servindo aí como um ponto interessante aí para muitas das vezes, né, entrada e deixando aí bons gatilhos, né? Enfim, a gente consegue identificar aí uns cenários interessantes nessas regiões aí quando o mercado faz essa troca de polaridade, né? Perde aí um suporte que vira uma resistência e depois entrega aí um movimento direcional, né? Aqui a gente teria um cenário de que, né, o mercado perdeu aí uma região de suporte, então se ele ativasse aqui, ó, perdendo essa mínima, a gente já teria ativação de um pivô de baixa e aí engataria aí um movimento de queda, né? Pegaria uma tendênciazinha aí. Deixa eu apagar isso daqui. E aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. E aí aqui, ó, nesse momento, pessoal, a gente pode ainda ter, ó, o que acontece muito, né, uma nova troca de polaridade, né, aqui, ó.
essa região aqui que era uma região de fundo, né, virando aí uma resistência e o mercado pegando aí uma tendênciazinha interessante. Então esse basicamente é o conceito aí, né, de troca de polaridade. E aí, lembrando que essas regiões aí, ó, são regiõezinhas bem relevantes aí, bem interessantes para a gente aproveitar e pegar algumas boas operações. E isso serve tanto aqui, né, no caso do suporte perdido, né, e aí aqui novamente, né, a gente tinha aí um suportezinho que foi formado aqui nesse fundo, ele foi perdido, né, na tendência, ativou um pivô de baixa, quando o mercado vem testar novamente essa região, a região de fundo aí virando uma resistência e dando continuidade aí aos topos e fundos descendentes. Da mesma forma a gente teria aqui para cima, né, vamos supor que o mercado perdeu aqui, e aí então ele volta para fazer o teste aqui na resistência, só que agora essa resistência ela viraria, né, um suporte aqui, ó. E aí o mercado não conseguiria romper novamente para baixo essa região, e aí sim daria continuidade, né, a uma movimentação aí de alta e pegando uma tendênciazinha interessante aí e dando sequência ao movimento, beleza? E aí essa região aqui, que era uma resistência, viraria um suporte. Então, nada mais é do que a troca desses polos aí de suportes e resistências, beleza? Agora vamos ver aí no gráfico, né, que a gente tem alguns exemplos, e aí é até importante também a gente destacar os exemplos que não funcionam, que inclusive a gente teve no Ibov, ó, esse aqui é o gráfico do Ibov. Aqui, ó, a gente consegue ver que, olha isso, a gente teve aí no final de agosto, né, e o mês de setembro toda essa região aqui, ó, como uma região de forte resistência, né? Olha aí quantas vezes o mercado tentou superar essa região e não conseguiu. Então era uma região de resistência, foi rompida nesse movimento forte aqui, que foi o primeiro dia de outubro, né? Aquela segunda-feira pós-eleições, mercado abrindo aquele gap gigante, entregou esse movimento de alta e forte, rompeu essa resistência. E depois, ó, na quinta-feira, o que ele fez? Ele veio testar de novo, né, essa região. Só que ele fez o teste nessa região agora como um possível suporte, que foi o que a gente viu aqui até na quinta-feira. Olha como que o mercado, olha onde ele fechou, pessoal. E aí é claro, né, isso aqui são regiões, tá? Mas a gente consegue ver que a gente tinha médias por baixo, né, para dar uma segurada. Uma região de resistência bem relevante que a gente viu que o mercado ficou brigando aqui em vários momentos, virando aí um suporte. Ele tocou aqui 2 vezes, né, teve dificuldade para se manter abaixo dessa região. Só que, e aí eu destaquei, né, no vídeo aí das análises na quinta-feira, eu falei, pessoal, se superar essa máxima aqui, a gente pode ter um movimento interessante aí para alta. Por quê? Essa região aqui é uma região de troca de polaridade, né, uma região de resistência aí que foi rompida, né, que pode virar um suporte. Mas a gente nunca tem certeza de nada no mercado, pessoal. A gente trabalha com probabilidade, né? Então, havia probabilidade disso acontecer. Só que para se confirmar, precisaria aí de um candle, né? Um rompimento dessa região, superar essa máxima e ter um fechamento interessante aí acima para tentar a continuidade na tendência. Não foi isso que aconteceu. E aí o mercado fez o quê? Entregou um forte movimento de queda, inclusive perdendo a média de 21 aqui, e deixou um candle de força aí, né? Não fechou na mínima, mas deixou uma pancada aí para baixo e desconfigurou, né, esse cenário. Mas a gente tinha sim um cenário aqui interessante para uma troca de polaridade. E aí é aquele negócio, a gente tem que esperar a confirmação. O mercado superou essa máxima aqui do dia da quinta-feira? Não. Então, não configurou aí a troca de polaridade e a possibilidade de continuidade na tendência. É claro que na semana que vem o mercado pode sim entregar um movimento de alta e voltar tudo aqui, deixar outro candle de força, enfim. A gente não
não está aqui para prever o que o mercado vai fazer. A gente está aqui para identificar os pontos de interesse, né? E as regiões onde a gente identifica que o mercado pode acelerar um movimento, onde a gente identifica que seja uma área de valor que vale a pena a gente entrar comprado ou vendido. E as regiões de troca de polaridade entram muito em linha com isso, né? São regiões aí de interesse, regiões geralmente próximas aí de área de valor, aonde os players, né, os traders, enfim, os investidores têm interesse em comprar ou vender suas posições, beleza? Então é isso que a gente tem que ter em mente. E por isso que esse conceito, né, de troca de polaridade é importante. Olha aqui, a gente tinha um cenário bem alinhado aí para alta. Ó. Se o mercado superasse essa região de máxima, essa máxima de quinta, a gente tinha média por baixo, né? Tudo bem que aí são os detalhes, né? Essa média, se ela tivesse mais inclinada, né, seria o cenário ideal. Mas ela estava mais meio que flat aqui, né? Enfim. Mas a gente teve um cenário interessante aqui, né? Para uma continuidade. Só que não foi ativado, então não tenho o que falar nisso. Beleza? Vamos ver um cenário de troca de polaridade onde a gente consegue ver que o mercado funcionou bacana aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. No Ibov também aqui, gráfico diário, ó. O que a gente teve aqui? Olha aí, pessoal. Olha essa regiãozinha aqui que eu vou destacar, ó. Estão vendo aqui? Uma região de resistência, concordam? O mercado tentou superar essa região em alguns momentos e não conseguiu, ó. Então, em vários momentos aí o mercado tocou nessa região, ó, não conseguiu romper. E aí depois o que ele fez? Nesse momento aqui, ó. Nesse momento aqui a gente teve a confirmação aí do rompimento dessa região, com esse candle aqui, ó. Foi um candle aí de força, né, com volume, ó, volume interessante, superando, fechou acima da média de 400. E aí o que a gente teve? Vou estender agora essa região de resistência aqui, ó. Olha aí que bacana. A gente pode puxar até mais para cima aqui, ó. A gente trabalha com o conceito de regiões, né, pessoal? A gente teve pavio também é preço, tá? A gente não desconsidera o pavio só porque é pavio. Enfim. E aí, olha que interessante aí, né? Uma região de resistência agora virou suporte, ó. O mercado não conseguiu perder essa região aqui, ó, depois que ele fez o rompimento, ó. Rompeu, veio testar, não conseguiu. Testou média de 200 de novo. Veio testar de novo, não conseguiu romper e engatou um movimento de alta interessante. Então a gente consegue ver claramente uma região relevante, de resistência relevante, virando aí uma região de suporte. E aí, aqui, ó, o que a gente consegue ver? E aí é o encaixe, né, que a gente tem que fazer de todas as engrenagens. O que é isso aqui, pessoal? Um padrãozinho de 1, 2, 3. 1, 2, 3 de compra, né? Que a gente muito ouve falar aí no mercado, né? Que é um padrão de candles aí que indica força compradora. Então, eu poderia ter uma entrada, ó, na superação dessa máxima, stop na mínima, ou até mesmo aqui embaixo, né? E aí a gente tem que medir, né? Ver o tamanho do stop, enfim, o tamanho da mão. Aí é assunto para outro vídeo. Mas aqui, ó, a gente tem o quê? Um martelo, né? Que é um candle que demonstra esse candle aqui, ó. Um martelo, que é um candle que demonstra força, interesse de compra nessa região, porque ele tem um pavio longo, inferior, e um corpo pequeno, próximo de uma região que era uma região de resistência e virou uma região de suporte. Então, uma região de suporte com um martelinho. E aí, ainda deixando um padrão de 1, 2, 3 de compra, ó, esse candle aqui, esse aqui formou uma mínima aqui, ó, olha onde ele já abriu, puxou, fechou na máxima
e depois engatou um movimento forte aí de alta. Então aqui a gente tem um padrãozinho bem interessante aí, em cima de uma região de troca de polaridade, que é o que a gente estava falando, né? Regiões de interesse, região de valor, o mercado demonstrando aí, né, que tem apetite de compra próximo dessa região aqui. Já tinha testado também em outro momento, ó, rejeitou, olha a rejeição que a gente vê nesse candle aqui. Uma forte rejeição, olha o tamanho desse pavio. Então já indicando que essa faixa toda aqui, ó, era uma região de bastante interesse de compra e um forte suporte, né? Considerando ainda que anteriormente, né, tinha sido uma forte resistência. Então a gente vai encaixando todo esse cenário, né, e vendo que dessa forma a gente consegue trabalhar aí de uma forma interessante, né, e procurando aí as melhores oportunidades. Aqui, às vezes alguém pode falar assim, mas tinha médias aqui por cima, ó, mas o que essas médias aqui estão servindo? Olha como que elas estavam. Cruzando aí os preços a todo momento, cenário de lateralidade, o post que eu fiz lá. Média aqui não serve de nada. Essa 200 aqui, sim. E aí a gente poderia trabalhar ela talvez como um alvo para uma parcial ou como alvo final, enfim. Essa 200 aqui, sim, uma média poderosa aí, vinha por cima, servindo aí como resistência em vários momentos. Mas a 9 e a 21 aqui, ó, não estão servindo de nada, ó. Quanto tempo? Desse dia aqui, ó, 17/2. Esse dia aqui foi que dia? 16/3, um mês praticamente, que a 9 estava de lado, ó, a 21 também. Não serve. Essas médias curtas aqui não estão servindo para nada. Beleza? E aí, ó, falando agora um pouco na questão das confluências, né? Se a gente pegar aí dessa máxima com essa mínima aqui, ó, olha aí, pessoal. Deixa eu tirar essa outra retração aqui. Rapidinho. Olha isso daqui, pessoal. E aí é por isso que a gente fala, né? Tem que ter o método, tem que saber identificar essas confluências para identificar as melhores entradas. Olha onde que o mercado estava. 50% de FIBO. Região de resistência anterior, virando suporte. Se a gente pegar essa máxima, né? O último movimento de alta aí, ó, da máxima com a mínima dessa pernada, a gente tem esses níveis de retração. O mercado em cima de uma retração de 50%, que é uma retração super relevante. 50% e 61,8%. A gente sabe que são os níveis mais interessantes aí. Um movimento de correção a favor da tendência, né? Porque a gente tinha aqui, ó, movimento de alta, correção. Então a probabilidade dele dar continuidade aí seria uma probabilidade interessante, né? O mercado formando um padrão 1, 2, 3 de compra em cima de uma região de suporte relevante, que era uma resistência, uma região de troca de polaridade, com retração de 50%, em um movimento a favor da tendência e deixando aí um padrão de candles, né, de compra, com um candle aqui que demonstrou forte rejeição nessa região, ó, e ainda depois um candle de força, um gatilho. Poxa, cenário super interessante aí para pegar uma compra, né? Então é isso que a gente tem que identificar, pessoal. É dessa forma que a gente tem que ir filtrando aí as operações, né? Identificando as regiões de interesse e trabalhando dessa forma para buscar as melhores operações. E aí, como que foi a ativação desse trade aqui, ó, na superação dessa máxima? E olha a abertura aqui como foi. Já abriu puxando, né, forte. Então, e aí entra naquele mesmo cenário que a gente viu essa semana, né, que eu estava destacando. Imagina que a gente tenha tido isso aqui, ó. Eu teria entrado nesse trade? Não. Ele superou a máxima do candle, que seria o meu gatilho de entrada. Não superou. Vamos supor que ele tivesse deixado esse candle aqui de queda, igual a gente viu ontem, né, na sexta-feira. Não ativou, então não vou entrar. Se tiver ativação, sim, eu entro, boto meu stop aí na mínima desse fundinho aqui do 1, 2, 3, ou na mínima do candle.
E aí a gente tem que ver o que seria melhor, né? Ou entrar com a mão mais leve, deixar um stop mais longo. E aí a gente tem que sentir, né, o momento do mercado, enfim. Ver aí como que tá o resultado no mês, na semana, no dia, enfim. Aí pensando mais em day trade, né? E ver se vale uma entrada. Mas a entrada seria na superação dessa máxima. Se ele tivesse feito um candle assim, não ativou, eu não teria entrado nesse trade. E aí desconfiguraria todo esse cenário que a gente tinha desenhado. Mas a gente sabe que se ativar, se a gente tivesse a ativação desse trade, o cenário seria totalmente favorável e a probabilidade estaria totalmente a meu favor. Eu estou a favor da tendência, eu estou em uma região de retração super relevante, eu estou em uma região de troca de polaridade, eu estou em uma região de forte suporte, onde o mercado já demonstrou rejeição, eu tenho um padrão interessante de compra, eu tenho um gatilho interessante. Então, tudo isso aí colaborando para favorecer a minha entrada nesse trade, beleza? Então, esse é o conceito, né, de troca de polaridade. Olha aqui de novo, ó. Mais uma vez aqui. Isso aqui eu tô pegando só o gráfico do Ibov, tá, pessoal? Se a gente pegar o índice futuro aí, é a mesma coisa. É intraday, 5 minutos, a gente vê isso a todo momento, a todo momento. Quando a gente vai mapeando as regiões de interesse, terminou o dia, eu traço ali regiões de suporte relevante lá no Intra 60, né? Que aí a gente faz a escadinha, né? Eu pego o Intra 60 no final do dia, traço as regiões importantes. Deixa eu trocar a cor aqui desse. Eu vou lá no Intra 60, por exemplo, terminou o dia, eu vou lá no Intra 60, traço lá o que eu tenho de suporte e o que eu tenho de resistência relevante. Então, essas regiões aí são regiões importantes. O mercado perdeu aí uma região de suporte, veio testar novamente, eu já sei que ele vai fazer uma troca de polaridade ali muito provavelmente, e se ele deixar um gatilho interessante a favor da tendência prévia, eu pego uma entrada. Então é assim que a gente vai trabalhando aqui, ó. E aí aqui a gente está olhando o gráfico diário do Ibov, mas serve também lá no intraday pro índice, dólar, ação. Olha aqui, ó. Região de suporte. E olha como a gente teve rejeição nessa região aqui. Região de suporte virando resistência, ó. E aí toda vez que o mercado testou essa região, ó, e deixou um gatilho, ele entregou um movimento de queda bacana, que eu poderia surfar aí, né? Depois que ele perdeu aqui esse suporte, ó, nesse momento aqui, essa região não conseguiu ser mais superada aí, virou uma resistência forte, e o mercado deixou alguns gatilhos aí. E aí a questão da confluência, ó, olha aqui que interessante. Olha essa confluência aqui, ó. A gente tem uma região de troca de polaridade. A gente viu a confluência lá com retração, né? E agora vamos ver com média. Olha aqui a média de 21 descendente. Perdeu a mínima desse candle aqui, ó. Senta o dedo na venda. Stop aqui em cima. Ou acima desse candle aqui da entrada. E aí eu vou buscar alvos aí para baixo. Buscar alvo aqui nessa mínima, que poderia ser uma regiãozinha aí de suporte, ó, foi até mais. Da mesma forma como a gente está vendo aqui no diário, intraday é a mesma coisa. Imagina que isso aqui fosse um gráfico de 5 minutos. É a mesmíssima coisa. Beleza? Então aqui, ó, região de forte rejeição, forte suporte, virando resistência. E aí aqui, ó, ele já tinha demonstrado fraqueza, né? Deixou um pavio. Olha quantos pavios o mercado ia deixando aqui nessa região, né? Indicando aí que não estava com muita força, né? Não estava com muito apetite de compra. Deixou um candlezinho, gatilho aí próximo da média, região de troca de polaridade, zona de interesse, área de valor, né? Que são as áreas aí próximas das médias, das regiões de suporte e resistência. Eu entro, são os melhores cenários aí pra gente entrar, ó. Beleza? E aí teria dado um belo tradezinho aí, ó. Então, olha aqui de novo, olha a rejeição nessa região aí de resistência, né, que era um suporte, né? Olha aí quanto pavio aqui. Deixou um cenáriozinho aí pra venda aqui, até que ele não deixou um cenário tão interessante quanto aqui, né?
porque as médias já estavam emboladas, indicando aí a possibilidade de um cenário aí de lateralidade, né? Mas entregou, ó, queda. E aí é essa leitura que a gente tem que fazer, né? Qual que é a diferença, né? Desse momento aqui para esse aqui, ó. Olha as médias aqui. Tá me mostrando muito mais convicção, né, no movimento para uma continuidade aí na queda. Aí aqui foi 4.000 pontos aí de queda. Do que aqui, né, que eu tinha umas médias emboladas aí. Tanto que olha como que a queda foi mais arrastada, né? Então, essas coisas que a gente tem que ir avaliando aí. E aí, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma média de 200 aqui, ó, no meio, cortando. Pô, aí eu ia ver se valeria a pena mesmo eu entrar num trade aqui para buscar 200, né, talvez. Então, essas leituras aí que a gente tem que ir fazendo, mas o conceito principal aí de troca de polaridade a gente vê a todo momento no mercado, né, pessoal? Então, isso daí é o que a gente vê a todo momento no intraday, no gráfico diário. Olha aqui de novo, ó. E aí a gente pode catar em números aqui, ó. Suporte, perdido, virando resistência, ó. Olha aqui. A gente viu aqui embaixo, né? E aqui, olha aqui de novo. Suporte, suporte. Perdeu nesse candle aqui. Virou resistência, resistência. Então, tenham isso em mente e mapeiem essas regiões, identifique pontos de confluência nessas regiões, né? E aí seja traçando retrações de Fibo, alvos de Fibo, médias móveis, porque isso é muito importante, ajuda demais a gente filtrar aí boas operações, pegar algumas entradas interessantes nessas regiões que são regiões aí de valor, né, de interesse. E o mercado ele dá esses sinais e faz esses movimentos, forma esses padrões a todo momento, pessoal. Então é muito importante a gente ter isso em mente, beleza? E aí a gente vê o que? Os candles que são formados nessas regiões de troca de polaridade. Por exemplo, aqui, ó. Eu tinha um forte suporte, né? Virou resistência. Aí vamos supor que eu tivesse um candle aqui assim, ó. Veio testar aqui essa região. Deixou aí um longo pavio. Pô, cenário com uma média de 21, por exemplo, cortando aqui, ó. Foi bem parecido com o cenário que a gente viu aqui, né? Só não deixou um candle assim, mas quanto mais fatores aí a favor, ó, perdeu essa mínima aqui, entro na venda sem dó. Beleza? É claro, né? A gente tem que avaliar outras coisas, né? Ver outros tempos gráficos, aí dependendo lá no Intra 60, se você tiver também numa tendência de queda, né? Se você não tiver uma média de 200 aqui logo embaixo, enfim. Mas num cenário de tendência aí, né? Normal, um cenáriozinho desse aqui é bem interessante para uma compra ou uma venda. No caso aqui, venda, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de troca de polaridade. Seria isso daí, ó. Regiões de resistência virando suporte. Opa. Virando suporte, né? Numa tendência, ou regiões de suporte. Não tem segredo, pessoal. É bem simples. Regiões de suporte virando resistência e dando continuidade aí nas tendências, ó. Tendênciazinha bacana aí, ó, comédia acompanhando. Beleza? Então, acho que a gente conseguiu cobrir bastante aí, né? Essa questão da troca de polaridade. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Lembrando que não existe certeza no mercado, tá, pessoal? Então, igual a gente viu aqui, ó. Não teve ativação, falhou, desconfigura. Nem sempre os cenários vão se confirmar aí, está totalmente alinhados, enfim.
Mas a gente tem que saber identificar, né, essas regiões, os pontos de interesse, e saber esses conceitos, né, e identificar essas trocas de polaridade aí, porque realmente é importante e ajuda bastante aí a gente filtrar e fazer uma boa leitura aí dos movimentos, né, dos preços, né, entender a psicologia por trás dos preços, né, por que acontece, né, essas coisas, porque uma região de forte resistência aí, quando ela foi rompida, o mercado não vai querer deixar essa região ser perdida facilmente. Então, ela acaba virando um suporte, né? Era uma zona de pressão aí, onde os vendedores não estavam deixando, né, o mercado romper essa região. Quando conseguiu romper, na hora que o mercado voltar a testar essa região, os compradores não vão querer perder essa região fácil. Então, por isso que a gente tem esses movimentos, né, essas trocas de polaridade. Então são conceitos aí que a gente tem que trabalhar, entender e aprimorar para conseguir filtrar aí boas operações, porque ajuda bastante e é bem, bem bacana quando a gente consegue fazer essas leituras aí. Beleza? Bom, acho que é isso. Espero que vocês aproveitem aí o vídeo, deem uma estudada, qualquer dúvida, comentário, vocês podem me mandar aí, que a gente vai trocando ideia e estudando e aprimorando sempre aí o conteúdo para vocês, beleza? Então, é isso. Um bom fim de semana aí para todos. Um bom sábado. Tamo junto. Valeu!